Nós vamos ler do verso 1 até o fim, até metade, no verso 21, bom? Então nós vamos, Efésios 5, do 1 até o 21. A palavra do nosso Deus diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com as palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, que sempre resolve, ó Deus, convencer o nosso coração. Foi para isso que o Senhor a deixou. Ela vem como um martelo que esmiuça a pedra. Ela vem como uma espada afiada de 2 gumes. Ela nunca, Senhor, nenhum momento dela exposta, ela volta vazia. Então, desde já, te louvamos, porque só a leitura desse texto certamente já edificou as nossas vidas. Agora, quando vamos meditar no que o Senhor quer falar aos nossos dias hoje, dá-nos o auxílio do Teu bom Espírito, para que possamos compreender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês estão meio dormindo, meio calminho, ou frio, todo mundo meio quietinho, né? Ok, irmãos, nós estamos aí então andando em Efésios, chegamos no capítulo 5, temos aí agora só mais metade de um capítulo, e o final, e um capítulo inteiro, né? Um capítulo e meio na frente para vermos, mas recapitulando, nós entendemos que Efésios é repartida em 2 momentos, do capítulo 1 ao capítulo 3, onde Paulo escreve dizendo todas as coisas que Jesus fez por nós, e que nós ali no capítulo 1 ao capítulo 3 éramos agentes passivos, e Deus foi fazendo tudo em nós por sua bondade, graça e poder. A partir do capítulo 4 começa com uma ordem a cada um de nós: rogo-vos, eu prisioneiro no Senhor, que viveis ou andeis de modo digno. A partir do capítulo 4, então, muda a referência. Agora Deus fazendo em nós e por meio de nós. Então a gente deixa a forma passiva
de só receber, e agora a gente é uma forma ativa, somos agentes daquilo que o Senhor Deus quer fazer. O que Ele quer fazer comigo, na minha vida, e o que Ele quer fazer com outros através da minha vida. Então, a partir do capítulo 4, há uma ordenança. Então, é certo que nós queremos obedecer esta ordenança. É certo também, irmãos, que o texto que nós lemos hoje, no capítulo 5, diz que essa vocação de se viver ou andar de modo digno é possível. Ela não é uma utopia, ela não é uma falácia, é possível. E agora no capítulo 5 ele traz um meio para que se cumpra em nós esse propósito de Deus. Deus nos salvou para quê? Deus nos salvou para que possamos viver todos os anos da nossa vida em Cristo de uma maneira digna do Evangelho que nós ouvimos. E como é que vai acontecer isso? Eu não tenho poder em mim mesmo para fazer isso. Mas o Senhor, lembra, nós lemos lá em capítulo 3, Ele derramou o poder dEle, e o poder do Espírito que está em mim, você, e está na sua igreja, nos capacita a viver de modo digno. E agora no capítulo 5, irmãos, quando a gente achava que não dá para perceber muito bem como fazer isso, Paulo diz, olha, tem uma maneira de você viver de maneira digna. A maneira de você viver de maneira digna é você imitar Deus. Já pensou nisso? Você quer ler de novo o versículo 1 para prestar atenção no que você leu? Sede, pois, imitadores de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para nós agora, Deus tem um meio. Como é que você vive de maneira digna? Você vive de maneira digna quando você tem um propósito. Qual é o meu propósito de vida? Eu quero imitar Deus. Eu quero fazer as coisas que Deus faz. Aí você pode dizer, tem um problema, pastor, porque a gente não viu Deus, a gente não vê Deus, a gente não sabe como é Deus, como é que a gente vai imitar a Deus? Aí a gente tem uma resposta, porque lá em Colossenses capítulo 1, verso de 11 para frente, né? Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Você já viu Jesus? Se você não viu, leia a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Jesus, né? Então, se você ler os evangelhos, você vai ver Cristo. Se você ler as cartas, você vai ver Cristo. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver Cristo. Então, há sim uma maneira de nós vermos Cristo. E então, Deus está dizendo para nós, é possível você viver de maneira digna se você imitar Deus. Irmãos, é muito difícil para nós, seres humanos, abandonar a velha natureza. E esse é o contexto do capítulo 5. Se você voltar um pouquinho, o Paulo está dizendo lá, a partir do versículo 22, o seguinte: vos despojeis do velho homem que se corrompe. E no versículo 24 ele diz, vos revistais do novo homem. Paulo está agora dizendo para nós, como é que a gente consegue ser santo? E aqui está a grande crise dos cristãos, porque os cristãos eles têm uma crise. Como é que eu posso ser mais santo? Eu luto com os meus desejos, eu luto com as minhas dificuldades, e você não está sozinho nisso, meu irmão. Todos os cristãos sobre a face da terra, em todo o tempo da história, lutaram para viver longe do pecado. É uma luta comum a todos nós, e continuará sendo até que Jesus Cristo volte, e que o nosso corpo mortal, pecador e que se inclina para a carne seja destruído, e o Senhor nos dê um novo corpo glorificado, na qual nós não vamos ter mais dificuldade com o pecado. Então até lá é fight, é luta, e essa luta é todos os dias. Mas o cristão fica pensando, como é que eu posso ser santo? E a resposta que a maioria dos cristãos dá a essa pergunta é errada. Os cristãos têm dificuldade na santidade porque veem a santidade de maneira errada. A gente acha o seguinte, eu vou ser mais santo quando eu parar com o pecado. E aí o cristão fica de olho no pecado.
Qual é o seu pecado? Meu pecado é mentir. Eu vou tentar não mentir mais. Quando eu tiver vontade de mentir, eu não vou mentir. Qual é o seu pecado? Meu pecado é glutonaria. Eu não vou entrar na pizzaria hoje. Em nome de Jesus, está amarrado, né? Qual é o meu pecado? Meu pecado é a bebida. Hoje, na hora que eu passar na prateleira, que eu olhar para a escola, eu vou dizer, não desce redondo. Não desce redondo. Eu vou vencer o pecado, né? E o cristão, ele tem essa ênfase. Ele olha o pecado lá e diz, hoje eu vou vencer, não vencer. E aí está o grande equívoco. E eu entendo, irmãos, que a saída que nós temos para uma vida de santidade está aqui. Esse capítulo, o apóstolo Paulo quer abrir para nós os nossos olhos. Como é que você vence o pecado? Não é encarando o pecado dizendo, hoje você não me pega, hoje você vai ver, hoje eu vou vencer, hoje não tem, aqui para você, não é assim. É quando nós deixamos de olhar para Ele, é quando Ele agora não tem força mais. Como é que se consegue fazer isso, pastor? Paulo vai dizer para nós que nós precisamos viver de maneira digna, e essa maneira digna é a gente olhar para Deus. E se os meus olhos estiverem em Deus, e eu quiser viver como Deus viveu entre nós, e como a sua palavra expõe que é a vida em Deus, então eu vou andar na contramão do pecado, e aquele poder que o pecado tinha sobre mim vai ficando longe. Não é porque eu estou lá dizendo para ele, não te quero mais. Não, é porque as coisas que eu quero agora vão me levar para a contramão dele. Então Paulo usa 3 expressões nesse texto que são fantásticas para nós. Como é que você vai ser mais santo? Seja imitadores de Deus. Como imitar a Deus? O texto responde. Primeira coisa, irmãos, sejam imitadores como filhos amados. Você é um filho amado do Senhor? Porque Deus está dizendo que se a gente for filho amado, a gente tem uma maneira de viver. Porque o filho amado, diz o versículo 2, o seguinte: andai em amor. Então o primeiro propósito de Deus na minha vida de santidade é: eu vou viver a minha vida amando como Deus ama. Eu vou viver a minha vida amando como Cristo amou. E então o exemplo maior é Cristo. E qual foi o exemplo de Cristo no amor? O versículo 2 te diz: andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Daqui a pouco nós vamos nos reunir na mesa aqui e dizer o seguinte: nós amamos o Senhor porque Ele nos amou. E como é que Ele mostrou para você que Ele amou? Ele deu a sua vida por você. Ele morreu no seu lugar. E então a nossa vida de santidade agora é dizer: eu não quero mais viver como eu vivia, agora eu quero viver como Cristo viveu, e eu quero amar como Deus ama, e não como eu amo. O meu amor é doente, o meu amor ele é egoísta, meu amor não serve como parâmetro. Deus não diz para você: ame como o apóstolo Paulo amou, ame como Pedro amou, ame como fulano amou. Ele diz: ame, ele é a referência. A pergunta que você precisa responder agora é: como é que você tem amado os outros? Como é que você ama o seu vizinho chato que põe aquela música de funk e fica até 1h da manhã na tua cabeça? Fala: Jesus, queima o rádio dele, Senhor, uma surdez. Não precisa ser na velhice, pode ser agora. Nós somos impregnados de aversão às pessoas por aquilo que elas fazem. Nós somos impregnados porque nós queremos o melhor para nós. E então a gente não consegue amar as pessoas da maneira como Deus amou, porque Deus é um Deus que ama sem querer receber nada em troca, irmãos. Você já percebeu isso? Que Deus ama sem querer nada em troca. Quando Ele disse para você que Ele te ama, Ele não disse assim: então, eu espero que você ore 3 vezes por dia, eu espero que você seja um bom dizimista, eu espero que você leia a Bíblia toda. Deus não cobra nada de nós na hora de nos amar. Inclusive Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não é que você não é pecador agora, mas é que quando você estava cego, quando você nutria no seu coração toda a atividade do pecado, e que você não tinha condição de refrear absolutamente nada. Como é que você ama o outro? Vê se você ama como muitos de nós amamos. Eu amo quem me dá alguma coisa em troca. Eu amo.
Mas Jesus disse que é para a gente amar quem nos persegue. Você consegue amar quem te persegue? Você consegue amar quem te contradiz? Você consegue amar aquele que explicitamente tem doutrina ou ideologia diferente da sua? Porque esse é o propósito de Deus. Eu preciso amar como Ele ama. Quem tem como propósito viver uma vida amando os outros, ou outras pessoas como Cristo, terá mais facilidade de viver longe do pecado. Porque qual é o alvo? Eu preciso amar como Cristo amou. Quer ver como é que é? 1 João capítulo 3. Abre lá. Será que João aqui vai dar uma clareada para nós sabermos como que Deus quer que a gente ame? 1 João capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 18. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu acho que João entendeu essa ideia de ser filho do amor. João entendeu o que era viver o amor que o próprio Cristo viveu. E agora ele está ensinando os seus discípulos a andarem na mesma mão. Você quer ter uma vida mais santa? Seja filho do amor. Imite a Deus no amor. Deus ama sem esperar nada em troca. Deus ama acima daquele amor carnal que é maligno muitas vezes. Deus ama o ímpio. Deus ama o que é cruel, né? Às vezes a gente é tão justiceiro, às vezes a gente quer ver as pessoas pagarem mal, às vezes a gente quer fazer com que as pessoas sofram. E o Senhor Jesus disse para nós o seguinte: se teu inimigo errar, paga o bem, e você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí, irmãos, a gente olha para dentro da igreja e às vezes a gente vê pessoas que estão na igreja e percebem o amor de Deus pela vida delas, mas não tem condição de transmitir esse amor a outras pessoas. E aí você vê às vezes gente na igreja que ama o Senhor e não consegue amar o pai e a mãe, não consegue amar os filhos, não consegue amar a esposa, não consegue amar o marido, não consegue amar o irmão, os irmãos de sangue, não consegue amar o vizinho chato da frente, não consegue amar ninguém. Porque às vezes a gente está invocado em vencer aquele pecado pontual, e ali a gente está cada dia mais perto dele, ao invés de estarmos nutrindo o amor de Deus em nossos corações. Você tem desafiado a viver uma vida baseada no amor? Porque, olha o versículo 2 de novo, presta atenção. E andai em amor. Andai em amor. Não é e ande algum dia, ou você andou no amor lá. É andai, é todo dia, é toda hora, é todo momento. O amor tem que ser a base de todas as nossas relações. E aí Paulo vai crescer e vai dizer para nós o seguinte: quem ama como Cristo amou, não vai dar brecha para algumas coisas. Olha o que ele diz: quem anda em amor naturalmente se afasta dos pecados. Quais pecados? A partir do versículo 3.
O versículo 3, irmão, o versículo 4, são descrições de pecados sexuais. Paulo vai dizer que quanto mais nós nos aproximamos em amar, naturalmente nós vamos ficar livres dos pecados que nos assediam. E aí Paulo começa colocando no topo dessa relação os pecados baseados na carnalidade. São todos eles. Ele diz lá, quem ama naturalmente vai se afastar de quais pecados? Primeiro, impudicícia, que quer dizer imoralidade, indecência. Irmãos, nós vivemos num mundo hoje tão indecente, tão carnal, né? Tão perigoso. Às vezes a gente não consegue nem assistir mais uma televisão, porque de repente tem uma mulher se insinuando na televisão. E quando é na televisão ainda dá para você, né? Vai lá e desliga. O duro é que hoje está dentro da igreja. Às vezes as irmãs na igreja são insinuantes. Eu já falei aqui que tem aquela irmã que tira foto de biquíni com o peitão assim e põe lá, o Senhor é meu pastor, nada me conta nada. E aí põe nada, eu sou da igreja tal, né? Não entendeu o propósito de Deus. O propósito do Senhor é recato, não é indecência. É diferente. Então Paulo vai dizer, vai se livrar da impudicícia, dessa imoralidade, dessa indecência que permeia todos os nossos lugares em que nós convivemos. Vai se livrar da imoralidade sexual, que são práticas sexuais impróprias. Hoje, gente, tem pai na igreja que já diz assim para mim: ah, pastor, eu já sei que meu filho não vai aguentar não. Ixi, meu filho, aí quando tiver 15, 16, 17 anos, não, ele pode ficar tranquilo, eu sei que ele vai fazer sexo mesmo, namorar. Então, pastor, eu prefiro até que seja em casa, né? Porque o menino na rua, vai, então. Tem crente que deixa o filho e a filha dormir dentro de casa com o namorado e dá desculpas, fala, padre, que o mundo está perigoso. Tenha vergonha, cria o seu filho na palavra, fala para ele que é errado, não é hora, não é momento, e que ele tem que aguentar o jugo dele, da mocidade. E se ele não sabe o que é isso, manda ele ler Lamentações, que o Jeremias diz lá, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. O jovem se submeta. Irmão, nós estamos num mundo em que os cristãos hoje estão relaxados. Ah, pastor, não dá mais. Dá sim, irmãos. A Bíblia foi escrita num antro. Efésios era um antro de promiscuidade. Não, mas hoje é muito... Não tem hoje não, irmão. O homem é safado, sem vergonha desde o Éden. E nós estamos crentes, não, mas hoje é diferente, pastor. Diferente aonde, o cara pálido? A Bíblia é a mesma. É a mesma. Não mudou uma vírgula. Então, nós não podemos compreender essa situação da imoralidade sexual dentro da igreja como uma coisa natural. Ah, pastor, hoje a gente tem que ser mais light. O irmão se separou, casou com a segunda, não deu certo, pegou a terceira, deu errado, está na quarta. A gente tem que... Como não, irmão? Isso é prática, imoralidade sexual. Está errado. Não é assim que o Senhor quer que a gente viva. Fugir da imoralidade sexual. Paulo escreve para Timóteo. Outra coisa que ele diz aí, cobiça, né? Que também é a ideia da cobiça sexual, ou seja, prazeres e desejos sexuais inadequados. Os pais precisam lutar com os filhos. Olha, cuidado com o que você olha na internet. Cuidado, né? Homens também, não é só filho não, homem. Cuidado, porque a cobiça está ali. E quanto mais você for se deixando levar pela cobiça, uma hora a cobiça salta e cria vida, filho. Não sei como cair no adultério. Não sabe? Faz uma pesquisa para ver. O que estava colocando no coração? Paulo disse, se você anda no caminho do amor, olhando as pessoas com o amor de Deus, essas coisas vão ficando para trás. Você vai ser livre da conversa torpe. Sabe o que é conversa torpe? É obscenidade no falar. Tem crente que é boca suja. Tem crente que homem, crente safado, que não sabe falar com mulher, que fica cantando mulher.
E também tem mulher safada que não sabe falar com o sexo alheio, do oposto, e fica cantando homem. Obscenidade no falar. Conversas vãs, são tolas, inúteis. Também com conceito sexual inapropriado. Brincadeirinhas, com segundas intenções. Tudo isso Paulo está descrevendo. Por último ele diz chocarrice. Sabe o que é chocarrice? É desrespeito, é se lavar, esbanjar essas coisas sexuais com, sabe, aqueles bestas que falam piada imoral. E às vezes você está ali na roda e você... Como assim? A Bíblia está dizendo que se você amar as pessoas, você não vai fazer isso. Você não vai fazer. Vou contar aqui rapidinho, essa não estava no plano, mas eu não consegui terminar essa aqui hoje, a gente vai para a semana que vem. Um grupo de pastores foram visitar a Europa, e eles foram na Holanda. E lá na Holanda tem uma rua chamada Rua da Prostituição. Sabe como é que é essa rua? São vitrines. E as pessoas ficam do lado de dentro da vitrine, nuas ou semi-nuas, homens, mulheres, gays, travestis, tudo que é tipo de coisa. E eles têm um preço ali. E eles ficam ali se insinuando porque as pessoas passam nas ruas. Esse grupo de pastores estava passou na rua. E quando passaram na rua, viram uma pessoa se insinuando no vidro, e eles fizeram uma chacota daquela situação. E eles continuaram descendo a rua. E no fim da rua tem uma estátua. E nessa estátua tem um busto de um líder da Jocum, que foi um fundador lá, um cristão muito proeminente na Holanda. E tem um busto, e tem uma frase que ele gostava de falar, escrito lá na base da estátua. E dizia assim a frase: permita que aquilo que quebra o coração de Deus quebrante também o seu coração. E aqueles pastores que riram lá em cima, choraram lá embaixo. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente ventila nos nossos ouvidos, com o que a gente fala, com o que as pessoas estão ao nosso redor estão ouvindo da nossa boca, ou o que nós estamos ouvindo das pessoas que estão ao nosso redor, e às vezes nós partilhamos com elas ideias que são contrárias à palavra de Deus. E sabe que isso se manifesta, irmão? Porque você não está tentando amar como Cristo amou. Não é um alvo da sua vida. Quem anda em amor, irmãos, o texto vai dizer que se distancia de tudo isso, se aproxima de uma coisa muito boa. Sabe o que é? Olha lá o versículo 4, finalzinho. Depois do chocarrices diz: antes, pelo contrário, ações de graças. Porque o crente que anda no amor do Senhor, ele é grato. Ele olha para a mesa de ceia e louva. Ele é grato por tudo, porque ele reconhece o amor de Deus em todas as coisas. E aí Paulo continua para nós esse texto dizendo: tome cuidado, saibam que esses que vivem no pecado, que estão descritos acima, versículos 5 e 6, ele diz: olha, cuidado, nenhum incontinente, impuros, que estão aí descritos nos versículos acima. Aí ele acrescenta outras duas coisas, que é ou avarento ou idólatra, que é a mesma coisa. O avarento é aquele que quer posse para si mesmo, e a idolatria aqui está ligada à ideia da egolatria, ou seja, o homem que adora a si mesmo. Então Paulo diz: cuidado, porque quem ama a si mesmo ou adora a si mesmo não ama como Cristo amou, porque Cristo, irmãos, não teve como valor a sua própria vida. Quem não ama como Cristo amou pode cair no erro de se tornar-se como um destes, e não é bom. Sabe por quê? Porque o versículo 6 diz: ninguém engane vocês, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os que não andam no amor do Senhor andarão na ira dele, e não é uma boa coisa. Versículo 7 e 8, Paulo termina: então, faça com eles, não faça como eles, muito pelo contrário, vocês que eram treva agora não são mais. O chamado de Deus para nós, esquece, anda no amor, esquece essas coisas. Sabe por quê? Porque se você viver no amor, você vai receber de Deus a bênção. Deus vai te abençoar. Deus vai livrar você da ira.
Mas se você não andar no amor, você não vai ter uma santidade fácil. E o pecado pode te laçar a qualquer momento. Segunda coisa, irmãos, para eu ser imitador de Deus, eu preciso também imitar como luz do Senhor. Olha o versículo 8, parte 2. Andai como filhos da luz. Então lá no primeiro foi, filhos amados, andai em amor. Agora aqui no versículo, na segunda parte, ele diz, andai como filhos da luz. Ora, é claro que nós não conseguimos nos livrar das trevas que estão acima, se as trevas estiverem ancoradas no nosso coração. Nós não vamos conseguir. A Bíblia diz, há uma expressão da história do Egito que diz assim: Deus demorou poucos dias para tirar o povo do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito do povo. 40 anos. O povo ficou ali porque Deus falou, eu queria ver o que estava no seu coração. Então durante 40 anos, provas e dificuldades no deserto, foi porque Deus queria tirar o Egito do povo. E nós muitas vezes passamos pelo mesmo problema, porque Deus quer tirar do nosso coração as trevas. Mas às vezes a gente ama mais as trevas do que a luz. E agora há um chamado de Deus para nós. Você quer ter uma vida santa? Ande na luz, como filho da luz. Agora você sabe, irmãos, eu sei que a luz nossa não é nossa própria, é de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16, Jesus chamou os discípulos. Vós sois a luz. Não se acende uma luz, uma candeia, para se colocar embaixo da cama. Muito pelo contrário, se acende uma luz e coloca no lugar mais alto da casa. Para quê? Para iluminar toda a casa. A pergunta é: quem está sendo iluminado pela tua luz? Aonde você está brilhando? Porque é o propósito de Deus para mim e para você. O propósito de Deus para nós é vivermos como quem vive na luz do Senhor. Nós sabemos que a nossa luz brilha por causa dele. Ele é a luz do mundo. E nós somos o reflexo dele. Agora vou usar uma metáfora aqui para dar para você entender. Quando você põe um espelho perto da luz, o reflexo daquele espelho é maior, né? Se você for afastando o espelho, o que vai acontecer? O reflexo vai bati aqui atrás, quase derrubei um pouco aqui. Se aproxima do espelho, o espelho da luz, vai. Perguntinha para você: você está pertinho de Jesus? Você está longe dele? Porque longe dele, ó, a sua luzinha, ó. Sabe aquelas luzinhas lá da crenta? Que você acende assim, ilumina não? Tem crente que está naquela situação já, longe de Deus, longe da palavra. Como é que vai brilhar, irmão? As trevas estão tomando conta. Jesus diz, olha, se seus olhos forem trevas, todo o teu corpo está em trevas, e terrível coisa é. O que você tem alimentado a tua alma? Moisés, quando estava no monte, na frente do Senhor, ele viu Deus face a face, ele desceu. Quando ele desceu, o povo disse, ixi, Moisés, põe um vento aí, põe um negócio nessa cara aí, não aguenta nada para você, não dá nem para olhar. Tanto brilho que é. A glória de Deus era vista no rosto de Moisés. E Moisés colocou uma nuvem. Passou o tempo, Moisés não subiu mais, Deus não chamou mais, a glória foi desvanecendo, né? E tem uma ideia lá de que Moisés até continuava com o véu, com medo de perder a autoridade, porque ele estava distante de Deus e a glória não brilhava mais. Como é que está aí? Está brilhando? Olha o que produz andar na luz, irmãos, está aí no versículo 9, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade. Você é bondoso? Você é justo? Você é verdadeiro? Porque é isso que Deus quer de nós. Como é que a gente consegue isso? Anda perto de Deus, imita Ele, vê onde Ele colocou as pegadas dele e pisa lá, vê como Ele viveu e vive também. Quando essa luz então entra em contato, irmãos, com as trevas, a Bíblia diz que as trevas são dissipadas. O versículo 13 diz, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta através da luz.
Irmãos, Deus nos deixou no mundo em trevas. Esse mundo é treva. Esse mundo não tem nada bom para nós. A única coisa boa, irmão, que tem nesse mundo, sabe o que é? A igreja de Jesus. E ela tem que ser luz. Quando os cristãos passam a ser parecido com o mundo, com as trevas, acabou, não tem mais quem brilhe. Nós corremos risco. A igreja brasileira corre risco de acontecer como a igreja na Europa, que morreu, porque foi se adequando à vida do mundo. Deus não nos deixou para nos adequarmos, irmãos. Romanos capítulo 2 tem um chamado para nós. Renova a vossa mente. Renova. E vai na contramão. Logo, irmãos, quem anda na luz não tem parceria com as obras infrutíferas da terra. É isso que diz aí o versículo 11. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas. Antes, reprovai-a. Irmãos, a igreja perdeu o poder de profeta. A igreja não tem medo de apontar o dedo. Deus deixou a igreja para apontar o dedo, irmão. Ama o pecador, mas não ama o pecado, não. É errado, é cruel amar o pecado, é cruel andar do lado do pecado. A igreja tem que falar: olha, isso é errado, isso é pecado, Deus não gosta, seja qual for a consequência. Hoje está cheio de gente fazendo pressão na igreja evangélica para aceitar gays, lésbicas, trans, LGBT, X, W, Y, né? Aumentando lá a sigla. Há uma pressão. Ai, pastor, mas você não pode falar contra. Posso e devo. É pecado. É pecado. Ah, mas o senhor não vai aceitar um gay entrar na sua igreja? Pode entrar, pode sentar, pode assistir o culto, aperta a mão, abraço você. Mas vou dizer, é pecado. Porque assim como a gente diz para o gay, a gente diz para o adúltero, a gente diz para o beberrão, a gente diz para todos aqueles que estão envolvidos no pecado, que o pecado não mudou. O dentro da igreja está dizendo para as pessoas: vocês precisam se arrepender. E a igreja hoje tem medo. A gente é luz no meio das trevas. Olha o versículo 14. Desperta, tu que dormes. Irmão, se você ler esse texto, eu queria pedir uma coisa para vocês, mas eu não sei, eu acho que vocês não vão fazer. A gente pede, eu acho que vocês não fazem, mas eu vou pedir. Lê de novo esse texto em casa. Eu fiquei lendo esse texto, chegar no versículo 14, eu falei: o que esse versículo está fazendo aqui, gente? Você já leu a Bíblia? Quando você está olhando, você para no versículo: o que esse versículo está fazendo aqui? Parece que não tem nada a ver. E aí você lê de novo, lê outra vez. E aí o Senhor, para quem que está sendo escrita essa carta? Meu irmão, tem crente dormindo no berço da treva, irmão. Entrevado, será que tem essa palavra? Tem, né? Em trevas. Está dormindo. Está lá. E aí Deus está dizendo para você hoje: sai daí. Levanta. Cristo vai te iluminar. E se você estiver perto dele, a luz que brilha em você vai causar mudança, impacto nesse mundo vil de trevas. Mas se você estiver longe dele, a sua luzinha é igual o vagalume, né? Aquele breu lascado, você só vê assim. Tem crente assim, ele dá uma piscadinha e já morre de novo. Já era, não aguenta mais. Tem crente vagalume, irmão. Anda longe do Senhor. Você vai brilhar onde? Você não tem luz própria. A luz está nele. Amém? E por último, acho que dá para nós terminar pedindo. No versículo 15 ao 21, ele diz: sejam imitadores de Deus. Sabe como? Sendo sábios. Ai, que maravilha. Paulo vai dizer: portanto, vende prudentemente como andais. De novo, tá vendo? Andar no amor, andar na luz. E agora andai. Não anda como nécio, que é louco, que é insensato, que faz as coisas atropeladas, faz do jeito que quer, dá na telha e fala o que vem na boca. Já viu gente assim? Não é assim não, irmão. É sábio. O sábio é melhor. Como é que é aquela estátua lá do sábio? O Paulo deve saber. Lembra? O pensador, né? Quem fez aquela estátua? Eu esqueci o nome do Rodin, né? Está lá o cara. Ele está pensando. O sábio, ele se aplica. Jesus falou muito sobre sabedoria, irmão. Ele diz: você vai construir?
que você faz primeiro antes de construir? Senta e faz cálculo. Tem dinheiro? Não tem, então não pega nem enxada, meu filho. Você vai começar e vai parar, sem levantar a mão, irmão, sem levantar a mão, só para você pensar, quantas coisas você já prometeu, começou e não fez. Então o Senhor tem um chamado para mim e para você: sejam sábios. Sabe por quê, irmão? De novo, irmão, sabe quem é sábio? Quem anda com Cristo. Pastor, o senhor está forçando. Não, leia Provérbios capítulo 8. Quem que está sendo apresentado ali em Provérbios capítulo 8? Sabe quem é? Vamos lá, dá uma olhadinha lá, rapidamente comigo. Abre lá, Provérbios capítulo 8. Não vou ler todo o provérbio, não, vou ler só o versículo 12 em diante. Olha lá. Olha a expressão, a sabedoria, está personificado. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, disponho conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Sabe como é que você vai ser sábio? Andando com Cristo. E como é que se porta um homem sábio? Olha o que diz aí o versículo 16. Um homem sábio é um homem que usa bem o seu tempo, remindo o tempo, porque os dias são. Foquem naquilo que os aproxima da sabedoria, Jesus. Para que você está usando o seu tempo nessa vida, irmão? Para que você está usando? Você está focando em Cristo? Ou não? Porque se você estiver focando em outra coisa, você não vai ser uma pessoa sábia. Você não vai ser. Se você estiver focando só em ganhar dinheiro, você pode ser rico, mas sábio não. Se você estiver focando só no seu lazer, você vai ser um cara feliz, alegre, mas sábio não. Deus é sábio, irmão. Ele deu tempo para a gente ter várias coisas ao nosso dispor, mas a prioridade é Ele. O que você faz quarta-feira à noite? Domingo de manhã? Domingo à noite? Culto, quando tem culto no lar? O que você faz na vigília da sexta? O que você faz? Qual é o teu propósito? Onde é que está o teu tempo? Não tem tempo para isso, mas faz lá que é um churrasco para ver. Propósito. Você precisa remir o tempo. Quanto tempo você passa no WhatsApp? Não precisa responder não, só pensa. Quanto tempo você passa no Candy Crush? Quanto tempo você passa assistindo Netflix? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa orando? Você está andando mais perto de Jesus ou mais longe dele? Mais longe de Jesus não é sábio, mais perto de Jesus é sábio. Para ser sábio, irmãos, usa bem o seu tempo. Usa bem o seu tempo, porque você precisa, no versículo 17, descobrir qual é a vontade de Deus para você. Irmãos, você foi salvo porque Deus tem uma vontade na sua vida, irmãos. Deus tem uma vontade na sua vida, amém? Deus tem, você não morreu ainda. Deus tem uma vontade na sua vida, um propósito. Você não está aqui de passeio. Deus não fez você para ser lustrador de banco de igreja. Vem aqui, senta, dá uma lustrada, levanta e vai embora. Semana que vem, volta, senta no mesmo lugar, dá uma lustrada e vai embora. Não tem esse ministério da igreja. Mas, irmãos, Deus te ama e Ele tem um propósito definido para você. Procure conhecer a vontade do Senhor. Isso só vai encontrar a vontade do Senhor andando pertinho dEle. O outro, não sejam cheios do álcool que rouba a lucidez. Ele diz, não vos embriagueis com vinho. Crentes carnais que gostam de festa, comida, bebida. Não sejam cheios do álcool, que vai tirar a tua sobriedade, que vai levar você mais para perto do pecado quando você está longe da sobriedade. Sejam cheios do Espírito Santo. Sabe por quê?
quando você é cheio do Espírito Santo, você fala entre vós com salmos, você entoa louvando ao Senhor de coração, você canta hinos, cânticos espirituais, você sempre dá graças a Deus e Pai em nosso Senhor Jesus Cristo. É a produção do Espírito Santo na sua vida, fazendo você viver um evangelho dia a dia, e não só uma natureza cristã, religiosa, dominical, mas uma mudança que o próprio Deus faz em você. Ande com a sabedoria, e você será um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, um jovem cheio do Espírito, para a glória do nosso Deus. E sabe o que vai acontecer com você se você for uma pessoa sábia? Versículo 21. Você não vai ter problema nenhum em se sujeitar ao seu irmão. Irmão, homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, ele pega a vasilha e lava o pé de todo mundo, como Jesus fez. Se sujeite. Se sujeite à sua liderança espiritual. Se sujeite aos homens que o Senhor tem colocado para dirigir a sua vida. Se sujeite. Aí depois ele vai crescer e se sujeitar e usar em todas as áreas. Quero terminar fazendo uma pergunta. Você compreende que a santificação só virá com novas escolhas? Se você fizer as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Só haverá resultado diferente se você fizer diferente. Tenho 3 perguntas para você. Você imita Deus como filho amado? Como é que está o amor no teu coração? Tem falta de perdão? Tem gente que você não gosta? Trabalha isso, irmão, nos pés de Cristo. Tem gente que você não queria mais nunca ver na sua frente? Trabalha isso. Ora, faz jejum em uma semana. Terminou a semana, você chama a pessoa para tomar um café na sua casa. Muda. Não deixa o inimigo levar você para o outro lado. Muda. Tem gente que fica com raiva do outro e vai só aumentando a raiva, né? Não tem nada para conversar, vamos falar mal do fulano. Você imita Deus como filho da luz? Onde é que você brilha, irmão? Onde você trabalha lá, você brilha? Onde você estuda, você brilha? Na sua casa você brilha? Ou é panela voando para tudo que é lado, pau no macarrão? Jesus. Como é que é? Tem brilho? Anda pertinho de Jesus que você vai refletir um farolete, ó. Eita! O pessoal vai ter até dificuldade, mas as trevas vão ser dissipadas, irmão. Deus vai usar a sua vida. Você imita Deus como um filho sábio? Está usando seu tempo para quê? Para dormir? Tem gente que precisa de 8 horas para dormir, tem gente que precisa de 16. Por que você não vem na igreja domingo? Pastor, estava dormindo. Você não veio na quarta noite? Estava dormindo. Sexta na vigília, Deus me livre, meia-noite, saí daqui, estou dormindo. Desperta tu que dormes. Será que você não está dormindo espiritualmente? E as trevas enrolou e tomou conta? Mas Cristo está aqui nessa noite, irmãos, para nos tirar das trevas, para nos libertar, para transformar o nosso coração, para nos converter um pouco mais a Ele. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. É tão difícil, Deus, deixar o pecado. Mas é porque às vezes a gente fica só olhando para o pecado. O Senhor não quer que a gente olhe para o pecado. O Senhor não quer que a gente tente vencer o pecado. O Senhor quer fazer o pecado perder força. E o caminho é o Senhor. Não tem nada de religiosidade. É o Senhor. É quando eu quero andar mais perto do Senhor. É quando eu quero amar como o Senhor ama, acima de todas as diferenças. É quando eu quero fazer com que os que estão ao meu redor percebam a luz que vem do Senhor e brilha através de mim. É isso. E aí eu preciso estar mais perto do Senhor, cara, para brilhar mais, Senhor. Para brilhar mais. É quando eu deixo de ser nécio, louco, estúpido, e eu passo a ser sábio. Senhor, nós temos um problema com o tempo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Como a gente usa mal o Teu precioso tempo. Como as nossas escolhas são carnais, mundanas e tantas vezes diabólicas, Senhor. Tem
misericórdia, Senhor. Nos converte um pouco mais nesta noite ao Senhor. Nos faz perceber que quanto mais tempo contigo, mais sábio nós nos tornamos. E mais longe do pecado a gente fica, e mais o Teu nome é glorificado, e mais há prazer em nós de viver essa experiência de fé. Oro por mim e pelos meus irmãos. Converte-nos, Senhor. Converte-nos. Transforma-nos. Faz-nos cheios do Teu Espírito, para a Tua glória e para o Teu louvor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.